Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. Falta pouco para você se matricular na Lura e vir estudar com a gente, participar dessa comunidade que entende muito. Os mitos de Cthulhu são uma série de De contos Cthulhu. escritas por H.P. Lovecraft e depois H.P. ampliado por Lovecraft. outros escritores que formam uma pseudo-mitologia chamada de mitologia Lovecraftiana, onde aparecem os grandes já. deuses cósmicos, como Dagon e Cthulhu. Antes de entender melhor essa mitologia e mergulhar a fundo nesse universo, precisamos entender melhor o seu criador. Howard Phillips Lovecraft, ou simplesmente Filho da H.P. puta! Lovecraft, foi um escritor de hábitos monótonos, mas de obra mais que relevante para o gênero do terror, principalmente para o chamado terror cósmico. H.P. Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890 em Providence, uma pequena cidade americana. Desde cedo, H.P. Lovecraft absorveu muitas histórias e lendas antigas. Já aos 3 anos, escutava os mais diversos contos de fadas, além da obra dos irmãos Grimm, que, de acordo com o texto, ele já lia aos 4 anos de idade. Inspirado pelas Mil e Uma Noites, H.P. Lovecraft criou o autor Abdul al-Lazared, responsável pelo famoso Necronomicon, o Livro dos Mortos. Sim, meus caros, aos poucos que ainda não sabem, esse amaldiçoado livro saiu da mente de H.P. Lovecraft. Uma mente criativa que daria início ao maior panteão artificial oriundo da literatura, que transcenderia sua obra, sendo explorada por diversos autores diferentes, admiradores de H.P. Lovecraft, moldando os conhecidos mitos de Cthulhu. O contato com suas mitologias diversas foi essencial para Eu tô H.P. comendo. e suas mais variadas criações, sendo ele um confesso admirador, em especial da mitologia greco-romana, bem como declarou influência das obras do renomado pintor Gustave Doré, responsável por ilustrar grandes obras da literatura universal, como a muito Divina dele. Comédia de Dante e Paraíso Perdido, de John Nossa, que Milton. legal essas obras Apesar de elas não se ter conversam, frequentado a de certa faculdade em forma. consequência da sua saúde frágil, H.P. ter Lovecraft morrido. investiu em estudos informais Cara, ele não estudou porque era fraco, mas ele foi pra guerra. Que merda. se uniu Não é sobre o Lovecraft, é sobre, enfim, o que veio por conta dele. E aí tem que falar dele, né, infelizmente. ao Ninety Amateur Press Association, organização que trocava carta entre autores independentes e que se criticavam mutuamente. Nessa organização, H.P. Lovecraft descobriu Lord Dunsany em 1919, um autor que mudaria sua concepção da mitologia artificial e que teria o influenciado, mesmo que de forma involuntária, na sua obra-prima, escrita em 1926, O Chamado de Cthulhu. O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, foi uma obra pioneira por natureza e que nos apresentou o grande Cthulhu, o guardião dos grandes anciãos e seu culto ancestral, que estaria presente nos mais diversos lugares da Terra. A prece entoada em louvor ao guardião dos grandes anciãos, criaturas alienígenas que vieram à Terra e viveram eras antes do primeiro homem nascer, habitando um mundo ainda jovem, é de arrepiar. Apesar do conto Dagon ser precedente na cronologia de publicações de H.P., podemos encarar o Chamado de Cthulhu como sendo o ponto Pronto, de ele parou de partida falar do que viria a ser Lovecraft. conhecido pelos admiradores da obra de Lovecraft como os mitos de Cthulhu, e que transcendeu seus limites, aparecendo em textos de nomes como Stephen King. A importância da pseudomitologia, conhecida como mitos de Cthulhu ou mitologia Lovecraftiana, criada em torno dos personagens de Lovecraft, é imensurável. No livro The Cthulhu Mythos Biographic and Concordance, são listados mais de 2.000 trabalhos, dentre livros, contos, novelas, filmes, jogos e etc. Até sua publicação em 1999, que envolviam direta ou indiretamente as entidades do panteão artificial, criado por H.P. Lovecraft. Dessa forma, é incrível pensar que toda essa obra e o que foi construído depois com seus textos e lendas saiu da mente de um simples escritor que desfilava contos sobre seres vindos das profundezas do espaço, cultuados por nós humanos, em busca de um fragmento do seu imenso poder, estabelecido como padrão por H.P. Lovecraft. Ao contrário das mitologias convencionais, os mitos de Cthulhu não estão sistematizados em relatos diretos.
Para costurar todo o panteão de H.P. Lovecraft e continuado por outros autores, é necessário buscar descrições e relatos imersos em seus contos. Os pilares dessa mitologia Lovecraftiana estão fixados em bibliotecas de livros ocultos, maldições e encantamentos, nos deuses Lovecraftianos, nas suas imagens monstruosas, perpetradas em estatuetas, nos seus adoradores humanos e numa base cósmica, espacial e temporal, que tece, de modo indiscutível nos seus contos, uma linha tênue entre ficção científica e terror, estabelecendo a melhor forma do horror cósmico. A genialidade de H.P. Lovecraft está em unir todos esses elementos em contos de representatividade literária. O termo mitos de Cthulhu foi cunhado pelo escritor August Derleth, originalmente com a missão de abarcar todos os monstros e entidades construídos por Lovecraft durante a sua carreira. Mais tarde, os termos mitos de Cthulhu se tornou uma forma de reverenciar o universo compartilhado entre obras de autores diferentes, mas que eram alicerçadas em mitologia Lovecraftiana. O primeiro ser da mitologia Lovecraftiana a ser apresentada foi Dagon, no pequeno conto que trazia o seu nome como título. Nessa época, H.P. Lovecraft ainda estava desenvolvendo sua escrita e as bases da mitologia Lovecraftiana foram melhor alicerçadas em O Chamado de Cthulhu, que traz os elementos básicos falados anteriormente, como estatuetas, cultos e seres antigos. Nessa história, é apresentado o culto aos grandes antigos que iriam permear toda a obra do autor. Pelos relatos colhidos no desenvolvimento da bibliografia de H.P. Lovecraft, esses grandes antigos são seres... Mano, ele falando me lembra muito... especificamente a primeira temporada de Ordem Paranormal, sabe? Onde, pelo menos pra mim, a gente não sabia o nível que eram as ameaças. Mas a minha remete um pouco ao Segredo da Floresta e da Ilha. Que tem as estátuas e as maldições, perdi pororó. Aí é legal ver que o Savage, ele mudou muitas coisas, mas a essência parece ainda vir do mesmo lugar, sabe? Parece que ele realmente começou lá e desenvolveu. Tudo que ele cria foi mais do que ele... Tudo que ele desenvolve é baseado no que ele criou antes. É algo também muito curioso, que, sei lá, pra mim, todos esses bichos parecem, tipo, bichos do mar. Não parece, sei lá, nem parece um inseto gigante do mar. Parece nadadeiras, porque são nadadeiras, sabe? Não são asas. Seres de outras dimensões espaciais que chegaram ao nosso planeta há bilhares de anos passados, quando a orbe terrestre estava imersa no caos e ainda não teria condições de desenvolver a vida. A raça humana teria sido responsabilidade desses grandes antigos, com o único propósito de servi-los e entretê-los. Obviamente, H.P. Lovecraft sofreu com alguns religiosos quando publicava suas histórias, que em alguns momentos deixava implícito que esses seres dimensionais, os grandes antigos, teriam moldado o universo como um todo. O cara fez Harry Potter, estão chegando ele. Mas não, deve ter sido queimado vivo mesmo. Ele é racista, ele era muito racista, merecia morrer mesmo. Porque os bichos... Deve ser porque os bichos mais são nojentos. Igual o Porta. Que é isso? Mas eu gosto bastante. É que assim, eu nunca tinha ouvido o termo terror cósmico antes do Porta realmente falar pra mim. Lovecraft é terror cósmico. E eu fiquei, que porra, que caralho é terror cósmico? Vendo um pouquinho mais, eu gosto mais. Eu gosto muito de mexer com terror. É um tema que eu vejo muito pouco, inclusive. Mas eu gosto bastante. Sei lá, toda essa mitologia. Não sei. Os grandes antigos seriam formados por uma matéria diferente. Geralmente possuíam um tamanho gigantesco e estariam alguns aprisionados nas profundezas dos oceanos, outros no centro da Terra, e ainda outros estariam em diferentes planetas do Sistema Solar, podendo influenciar a humanidade quando houvesse um alinhamento solar ou planetário. O aprisionamento desses grandes antigos nunca foi esclarecido nos textos de H.P. Lovecraft, mas alguns inferem que eles foram sequestrados pelos deuses Lovecraftianos como castigo por suas transgressões. Os grandes antigos seriam adoradores dos deuses e teriam cometido alguma blasfêmia não especificada, no qual o castigo seria o aprisionamento em diferentes
Então os deuses do mundo aprisionariam os demônios. Então todo mundo é a mesma merda. Fantástico. Planetas do universo. Outra teoria quanto ao aprisionamento desses grandes antigos seria um cíclico tipo de hibernação. Claramente, quando H.P. Lovecraft iniciou seus contos, ele não pretendia sistematizar uma mitologia. Ele simplesmente se valia de certos personagens para construir suas histórias que pareciam interligadas por um conhecimento enigmático que foge à capacidade da compreensão humana. São ao todo 13 histórias canônicas, onde Lovecraft cria inconscientemente um universo povoado por entidades cósmicas poderosas e milenares. Essa eu gostei, essa achei legal, olha. Não sei, coisas que eu vi no espaço, eu acho que vai estarem grandes e tarará. Mas eu queria alguma coisa que me prendesse mais nesse terror que vem do espaço mesmo. Porque, sei lá, tudo que eu vi me remetia a muitas coisas que poderiam realmente acontecer na Terra, aí eu não via sentido em elas não serem terráqueas, sabe? Mas, tipo, esse é legal, sabe? Sei lá, parece que o corpo dele não se adaptaria na Terra, sabe? Mas Jesus, hein? Jesus, hein? Coisa feia. Que estão na Terra desde o princípio dos tempos. Após um estudo detalhado dos escritos de H.P. Lovecraft, foi possível elencar um panteão de deuses que não incluía Nodden, um membro de um grupo rival de seres poderosos conhecidos por deuses anciãos. Os seres centrais na mitologia Lovecraftiana eram Azathoth, o ser supremo, e Losothoth, segundo na hierarquia e que incorporava a League of Legends overlay app that can literally help you win more often, thanks to a new OP feature. This new feature o infinito, se mostrando onipresente no tempo e espaço. A hierarquia segue com Shub-Niggurath, mencionado, mas nunca descrito por Lovecraft, esse sendo uma espécie de deus pagão da fertilidade. Ainda são citados na mitologia Lovecraftiana os deuses exteriores que dançam inconscientemente em torno do trono de Azathoth e o seu avatar e mensageiro Nyarlathotep, o único que pode interagir de modo inteligente com seres humanos, seguindo para os limites terrestres da... Parte boa que eu pedi pra ela ver isso, não faço a menor ideia do que ele tá falando. Que me irrita no Lovecraft aquela coisa de não, é indescritível, é inconsciente. Ele é o Deus do Ai, mas mó medo. Samu Costa. Sabe, eu tenho uma parada que tenho medo relacionada ao terror cósmico. Coisas do espaço que eu realmente não consiga ver, ouvir ou sentir, porque nossos sentidos evoluíram de um jeito muito diferente. Imagina ser atacado por algo que você nem consegue perceber o que é. Bom dia! Mano, eu acho muito... É que... Eu acho que tem aquela coisa de... Se eu não conheço, não vai me atacar? Mó textão, né? Bom dia, mano. Então, tipo, pra mim realmente o que me dá mais ou menos são coisas que eu conheço. Por exemplo, o escuro... Quando eu era muito novinha, quando eu tinha, sei lá, menos de 10 anos, quando eu tinha, tipo, até os meus 10 anos, eu não tinha medo de escuro. Hoje em dia, a minha mente, ela cria coisas. Só que quando eu era mais nova, eu não entendia porque eu tinha medo do escuro. E eu não criava nada. Então, pra mim, então, tipo, eu comecei a ter medo quando eu comecei a criar coisas que eu veria, sabe? Então, tipo, o medo do desconhecido pra mim é muito difícil agora. Não tão difícil. Não sei o que eu falei, vamos continuar. Da mitologia Lovecraftiana estariam Cthulhu e Dagon, seu subordinado imediato. O intuito... Mano, só querendo falar, o Nenotep parece mó gente fina, né? Imagina um ser que você não... Imagina um ser que não tem forma física e consegue entrar no seu corpo e te controlar e você nunca vai perceber direito o que é. Mano... Me dá mais medo eu saber que vai ter algum parasita que vai mexer com a minha mente. Sei lá, tipo, não... Não, eu tenho um pouco de medo do escuro. Não tenho medo do escuro, eu não durmo de luz ligada nem nada. Mas é o que a mente cria mesmo. Mas, sei lá, ao mesmo tempo... É porque parece tão absurdo, sabe? Eu acho que medos que são mais perto do que realmente pode acontecer me dão mais medo. Mas medo, coisas, tipo...
tenho mais medo de encontrar 2 caras numa moto à noite do que isso, tá ligado? Ainda porque, assim, a sensação de que tem algo errado comigo já me transitou muitas vezes. Então, tipo, acho que é uma coisa que eu não sei. Tipo, eu tentaria dar uma justificativa. Parasitas e vírus. Imagina um planeta que os parasitas e vírus evoluíram de um jeito absurdo. Mano, você pode ter. Eu acho isso mais interessante. Eu achei interessante ter essa teoria. Ok, talvez exista. Porque o medo pra mim, quando é uma coisa que, tipo, é muito difícil de existir, me causa curiosidade, me causa interesse. Mas, ó, nem precisa ser um vírus, tipo, aquele bichão lá, é verdade. Tipo, quando eu era mais nova, até mesmo hoje, mas quando eu era mais nova eu fazia mais isso, eu via mais. Mas, tipo, a minha porta, ela não ficava fechada, ela ficava entreaberta, e tinha uma fresta. Nessa fresta, eu via rostos, eu via coisas lá. Ao invés de eu me esconder, eu chamava, que ficava tipo, oi, quem é você? Entra, tô vendo aí.